Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro do evangelista Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Queremos ler o versículo 1 ao 12. Lucas 12, versículo 1 ao 12, onde está escrito o seguinte: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, Jesus disse: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas disseres, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Com a ajuda e a direção do Espírito Santo, quero trazer uma mensagem dirigida à igreja, ao povo de Deus, saudando também nossos ouvintes da TV Informativo, da internet. Deus vos abençoe e alcance a cada uma sua misericórdia. É possível, amados, que os discípulos não estivessem conscientes disso, mas corriam grande perigo, viviam cercados de grandes multidões, cujo principal interesse não era ouvir verdades espirituais de Jesus, mas sim ver Jesus fazer milagres ou suprir uma necessidade pessoal. Ao mesmo tempo, os escribas e fariseus conspiravam contra Jesus e tentavam tirá-lo do caminho. Não foram poucos os servos de Deus arruinados pela armadilha da popularidade e do medo dos outros. 2 coisas que levaram muitas pessoas a se distanciar de Jesus: a popularidade e o medo dos outros. Em Lucas 12, o evangelista registra 5 advertências de Jesus. 4 delas devem ser atendidas pelo povo de Deus hoje, para que sejamos discípulos fiéis de Jesus.
O que me chama a atenção nesse texto, que Jesus pronunciou, ele disse: cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. O termo hipócrita vem de uma palavra grega que significa um ator. Um ator. Vazio, né? Alguém que faz um papel. Há hipócritas em todas as áreas da vida. Pessoas que tentam impressionar os outros e esconder o seu verdadeiro eu. Eles aparentam e escondem o seu verdadeiro escondido ali dentro. Na vida cristã, hipócrita é alguém que tenta parecer mais espiritual do que é de fato. Vocês já notaram? Os que querem ser muito espiritual, eles aparentam uma vida cristã. Essas pessoas sabem que estão fingindo e esperam não ser descobertas. Sua vida cristã não passa de uma farsa. Se escondem tão bem, pensam que ninguém vai descobrir o verdadeiro homem interior. Mas não é difícil entender, queridos, o que levou Jesus a dar as advertências em questão nesse determinado momento. Nós temos que entender o cenário que estava acontecendo quando Jesus falou essa advertência. Todos nós sabemos que os discípulos talvez se sentissem tentados a obter popularidade, agradando as multidões. Porque no texto lido nós encontramos que haviam milhares de pessoas. Eles estavam se atropelando. E Jesus, nesta grande multidão, ele fala essa advertência. Os discípulos procurando popularidade, agradando as multidões, ou até mesmo evitar problemas, agradando aos escribas e fariseus, querendo ser igual a eles, uma vida hipócrita. Todos nós queremos ser aceitos, né? E parece muito fácil fingir aquilo que os outros querem que nós sejamos. É fácil agradar os outros, fingir que somos igual a eles. Mas Jesus, ele foi muito duro na sua palavra. De que maneira é possível guardar-se da hipocrisia? Como é que nós podemos nos livrar desse mal terrível que está procurando atingir todos nós? Nem eu, nenhum de nós, ele é livre deste mal terrível. Em primeiro lugar, queridos, precisamos entender a verdadeira natureza da hipocrisia. É uma ação. Jesus, ele comparou-a com o fermento levedo, algo que os judeus sempre associavam ao mal. Nós podemos abrir nossa Bíblia rapidamente e ler alguns versículos no livro de Êxodo, capítulo 11, aliás, capítulo 12, e o versículo 15. Diz aqui: 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O fermento sempre tem sido visto como um mal. Toda a Bíblia nós podemos encontrar, versículo 17,
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos, até o 21 do mês da tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. A Bíblia sempre associa o fermento a algo que traz um mal. Paulo também usa o fermento para ilustrar o pecado. Paulo usa o fermento para ilustrar o pecado. Nós queremos ler em 1 Coríntios, capítulo 5. É muito importante nós somente ter uma pincelada nessa palavra, para nós compreender a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, onde está escrito: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem tem diferença, e que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te gloriais, como se não houvesse recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinareis. E proverá Deus reinasse, para que também nós reinássemos. Então, aqui veja só: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, e o Senhor quiser, então conhecerei não só as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Irmãos, a hipocrisia incha as pessoas. Elas ficam inchadas, cheios de si. Eles não entendem, eles não compreendem a ação de Deus nas suas vidas. Eles ficam tomados pelo fermento da hipocrisia. E a Bíblia diz também, em Gálatas 5, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gente, a hipocrisia, ela é pequena, mas de forma rápida e silenciosa, como o fermento faz crescer, contamina a pessoa inteira. Se nós aceitar um pouquinho desse fermento da hipocrisia, ele, como o fermento, ele leveda muito rápido a massa, da mesma forma, uma pequena porção de hipocrisia vai desenvolver, vai crescer e vai nos arruinar perante Deus. A hipocrisia tem sobre o ego. A hipocrisia tem sobre o ego do ser humano. Todos nós gostamos de alimentar nosso ego, né? Todos nós estamos dando muita ênfase ao nosso ego. E lutamos, batalhamos e brigamos por ele.